Aleluia, glória a Deus. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Já ouviram Deus falar? Ouviram? Glória a Deus. Aprendendo a servir como mestre, amém? Este é o título da nossa palavra de hoje. É interessante que desde a ministração de sexta, EBD e até mesmo a reunião já tem apontado o que o Senhor quer falar conosco esta noite. Amém? Eu convido aos irmãos, assentados mesmo como estão, mas com toda a reverência, abrirem no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 12. João, capítulo 13, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós. Versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo, porque em todo tempo Ele é bom. Amém? Aprendendo a servir como mestre. Nós estamos na semana de crescimento nos dons de ministérios. Nós vamos falar um pouquinho do ministério de servir. Nos capítulos do livro de João, de 1 a 12, Jesus vem exercendo o seu ministério público, onde ele vem quebrando alguns paradigmas, vem quebrando alguns ensinamentos humanos, vem mostrando aos fariseus que a doutrina que eles estavam seguindo já era conhecimento humano e não segundo a palavra do Senhor, não segundo as leis do Senhor. Os fariseus, eles gostavam dos primeiros assentos, gostavam de serem aplaudidos e honrados. E Jesus veio com sua simplicidade, humildade e ternura, mostrando a eles que um paradoxo entre o que eles estavam vivendo no mundo e o que o reino exigia dos cristãos, que no reino de Deus, no reino que nós almejamos, para sermos o primeiro, precisamos ser o último, e o maior é aquele que serve a todos. Isso deu um nó na cabeça dos fariseus, porque eles gostavam de serem honrados, eles se achavam importantes no meio daquela sociedade. E Jesus veio quebrar esse paradigma, veio desconstruir esses ensinamentos errados que estavam vindo de geração em geração naquela época. E não é muito diferente no nosso tempo hoje, como nós vamos ver. Já do capítulo 13 ao 17, Jesus ele se prende mais em discipular aqueles que os receberam, porque até do capítulo 1 ao 12, muitos o rejeitaram por essa quebra por esse paradoxo novo que ele mostrou, essa quebra de paradigmas errados, errôneos que estava naquela época. Então, muitos os rejeitaram, principalmente os doutores da lei, os saduceus, os fariseus, e muitos outros que gostavam de ser reconhecidos diante da sociedade. Esses que não quiseram ser tratados pela palavra do Senhor foram rejeitando e pouco a pouco foram abandonando, deixando de seguir Jesus. Então, no capítulo de 13 a 17, Jesus começa a ministrar mais precisamente na vida dos apóstolos, na vida dos seus discípulos, mostrando a eles a importância de servir, a importância de amar uns aos outros, a importância de seguir a palavra do Senhor, de seguir os mandamentos do Senhor.
Então, ele vem no capítulo 13 e nos ensina esta lição magnífica e também muito difícil de vivê-la nas nossas vidas, mas necessária para o nosso crescimento cristão, para o nosso desenvolvimento cristão, para que possamos agradar ao nosso Deus e Senhor. Nós precisamos seguir não só esse, mas todos os ensinamentos que Jesus nos dá em sua palavra. E aqui ele nos ensina este lindo mandamento, ele nos dá essa linda instrução de servirmos uns aos outros. E ele, sendo mestre e Senhor, se prostrou aos pés dos discípulos para lavar os seus pés. E naquela época, o ato de servir era considerado uma desonra para aqueles que queriam ser reconhecidos, para os doutores da lei. Isso era para os menores, era para os escravos. E Jesus veio quebrando esses paradigmas e causou um alvoroço em suas mentes e nos seus entendimentos. É importante que nós saibamos que existem dois termos parecidos, mas bem diferentes, muito diferentes. A servidão e o serviço. A servidão é a escravidão. É aquilo que o povo viveu lá no Egito, onde foram escravizados. E é aquela que todos aqueles que estão longe do Senhor, ainda que não tenham reconhecido o Senhor como seu único ciente salvador, estão vivendo uma servidão por serem escravos do pecado no mundo lá fora. Em Êxodo 20, versículo 2, diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, casa de servidão. Quando o Senhor Jesus nos veio, ele veio para quê? Para nos tirar do reino das trevas, o reino da servidão, o reino do pecado, e nos trazer para o reino da sua maravilhosa luz, onde nós fomos chamados a servi-lo. Servi-lo não por obrigação, mas como um ato voluntário, com alegria, com amor, com dedicação à sua obra, por tudo que ele fez por nós, por tudo que ele ainda continua a fazer por nós. O serviço é um ato voluntário, como eu acabei de falar, e que reconhece Jesus como Salvador. Todo aquele que reconhece Jesus como Salvador, automaticamente é levado ao ato de servir ao seu próximo, de servir em prol do reino de Deus. De servir, como eu disse, não por mera obrigação, mas por ser eternamente grato, por Jesus ter nos resgatado do lamaçal que nós estávamos, mergulhados no pecado, prestes a cairmos no abismo, prestes a sucumbirmos, e ele veio e nos resgatou. Servir é um ato de gratidão, é um ato de reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. E quando nós o recebemos, nós nos alegramos tanto que queremos distribuir este amor para os que ainda não o receberam, ainda não tiveram oportunidade de reconhecê-lo. Então nós vamos servir a eles, mostrando a ele o tão grande amor de Deus por cada um de nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Quando nós voltamos a nossa vida para Jesus, o velho homem é pregado na cruz, os ídolos são pregados na cruz, e nós vivemos para adorar e a servir o único Deus verdadeiro, aquele que deu o seu único filho por nós naquela cruz, para nos resgatar dos nossos pecados. Nós não podemos mais permitir que ídolos, pequenos deuses, como o nosso orgulho, como a nossa razão, a nossa vontade, prevaleça sobre a vontade do Senhor. Tudo isso tem que ser lançado, pregado na cruz de Cristo. Servir é a proposta de vida que Jesus nos apresentou. Servir uns aos outros é o que Jesus veio nos ensinar. Jesus, ele deu-nos o exemplo. Agora, nós temos seguido essa proposta na nossa vida cristã diariamente? Nós temos, de fato, servido ao Senhor
Jesus vai nos ensinar, nós vemos aqui, nessa passagem que nós lemos, que ele nos ensina a servir com o exemplo. Ele não apenas ensinou a maneira de fazer, ele não apenas apontou o caminho, mas ele ensinou no caminho. Ele fez primeiro, mostrou-nos como fazer. E esse exemplo a gente vê no versículo 15, no final do versículo 15, porque é quando ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Mas como é que nós aprendemos os exemplos de Jesus? Esse aqui é um que ele nos deu. Mas como é que de fato nós sabemos, em cada atitude das nossas vidas, como nós devemos agir? Como eu já ouvi alguém falar que em cada situação, faça a seguinte pergunta: o que Jesus Cristo faria nessa situação? Mas como é que nós vamos saber o que Jesus Cristo faria nesta situação? Aí eu vou me remeter à pregação de sexta. A evangelista Andressa pregou sobre crescimento dos ministérios, edificados e radicados, né, no Senhor. Para nós crescermos, nós temos que estar caminhando com o Senhor. Para nós caminharmos com o Senhor, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Isso foi muito bem frisado pelo evangelista André, não apenas uma vez, mas umas 2, 3 ou 4 vezes durante a ministração. E é interessante porque a cada ministração, não só a de sexta, mas todas as ministrações que tem tido aqui, o Senhor tem nos alertado para buscarmos a palavra dele, meditarmos na palavra dele, não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da sua palavra. Então, para mim seguir esses exemplos que Jesus Cristo nos apresenta na palavra dele, eu prefiro conhecer a palavra dele. Eu prefiro ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, e prefiro ser com tempo de qualidade. Não é um tempo que vai sobrar em nossas vidas. É uma coisa que você separa para o Senhor. É uma primazia do seu tempo que tem que ser separado para o Senhor, para que você possa aprender os exemplos dele. E não só aprender, mas colocar em prática o que o Senhor tem ensinado para nós neste livro, que não é apenas um livro, mas ele foi inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E é palavras de vida e poder para guiar as nossas vidas. É um livro que nós não podemos ignorá-lo. Nós precisamos meditar nele dia e noite, porque são essas palavras que moldam o nosso caráter, são essas palavras que tiram as raposinhas das nossas vidas, como nós aprendemos hoje na EBD, aquelas raposinhas que vão minando a nossa vida de intimidade com o Senhor. Aquelas raposinhas que a gente muitas vezes diz e quer ignorar, quer dizer que não tem nada a ver. Nunca diga não tem nada a ver, porque tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Aprenda isso, tudo tem a ver. Se é uma coisa que vai contra a palavra do Senhor, que é a palavra diz que é pecado, e outra, muitas vezes a palavra não está especificando detalhadamente, aquilo ali é um pecado, mas estude a palavra e o Espírito Santo vai lhe mostrar que isso não convém para um cristão. Então, mas como nós vamos saber isso se nós termos uma vida diária de oração diante do Senhor, estudo e meditação da sua palavra? É pela palavra que nós fomos moldados. É pela palavra que nós fomos transformados. Porque é na palavra que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e nos ensina qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que nós devemos viver todos os dias das nossas vidas. Jesus, ele não apenas ensinou, mas ele fez. E ele quebrou um paradigma aqui nos próprios discípulos, né? Porque Pedrão, né? Fala, Senhor, lavar meus pés? Jamais. Jamais. E quando Jesus explicou, então não tem parte comigo, então, Senhor, lava-me, me banha por inteiro. Mas bastava os pés, porque quem já está limpo, quem já foi justificado pelo ato de Jesus na cruz, basta lavar os seus pés. E ele começou a compreender os mistérios do Senhor ali. E que nós possamos compreender
os mistérios do Senhor, que nós possamos compreender que o que o Senhor ensina vai na contramão deste mundo, que a vida do cristão ela vai na contramão deste mundo. Por isso que nós vamos passar por dificuldades, por tribulações em todo o tempo. Mas glória a Deus, porque para que sejamos aprovados, precisamos passar por provas. Um aluno só passa de ano mediante uma prova. E nós também somos assim. Nós somos verdadeiramente cristãos quando nós passamos pela prova, damos glórias a Deus diante da prova e fomos aprovados perante o Senhor. Que nós possamos caminhar sempre com alegria, com intensidade, com dedicação à obra do Senhor. Conhecer é necessário para nós conhecermos os exemplos do Senhor, nos aproximarmos mais dele. Nós precisamos, como diz em Tiago, achegai-vos a Deus e ele vos achegará a vós. Nós precisamos todos os dias, perseverantemente, insistentemente. Haverá dias que a nossa carne vai querer ficar dormindo, vai querer ficar espreguiçando, vai querer fazer tantas outras coisas. E se nós cedermos uma única vez para a carne, nós vamos ficar mais fracos. Cada vez vai ficar mais difícil ainda de vivermos em espírito, de alimentarmos o nosso espírito. Como na ministração do pastor Roberts, aqui sobre espírito versus a carne, ele falou muito bem. Para você alimentar o espírito, você precisa se dedicar, você precisa dobrar os seus joelhos, você precisa orar, consagrar a sua vida ao Senhor, ler a palavra, estudar a palavra. Você não está entendendo? Continue lendo. Peça que o Espírito Santo ministre em sua vida e você vai alimentando o seu espírito. Mas para alimentar a carne é a coisa mais fácil que tem. Basta esquecer de alimentar o espírito. Sua carne já está sendo alimentada. É o que eu sempre digo, comparando com outro, levando para outro lado. Às vezes a pessoa diz que não acredita no inferno, essas coisas, né? Eu digo, não precisa acreditar não, irmão. Dessas coisas aí você não precisa acreditar. Continue vivendo assim que você vai testificar. Agora, se quiser viver no reino, aí você vai ter que crer. Você vai ter que ter fé. Você vai ter que conquistar por força. Lutar a cada dia contra a sua carne para conquistar um lote lá no reino do Senhor, que Ele foi preparar para nós na nossa casa, né? Vamos ter um novo pedacinho de terra lá. E vai ter por luta, por força. Todos os dias você vai ter que dizer não à sua carne. Todos os dias você vai ter que dizer não ao seu orgulho, à sua vontade. Algumas vezes você vai achar que está com toda a razão. Às vezes você foi ofendido e vai achar que está com toda a razão. E mesmo assim Deus vai dizer, vai lá, peça perdão. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos teimar com ele, deixar o nosso orgulho prevalecer? Não. Nós vamos desobedecer a palavra do Senhor, todos nós, todos os dias. Nós precisamos seguir os ensinamentos do Senhor para nos achegarmos mais a Ele. E quando vamos nos achegando mais a Ele, vamos conhecendo mais sobre o Senhor vai nos moldando, Ele vai nos mostrando, filho, não faça mais isso, filho, faça assim, filho, largue isso, filho, ajude, filho, ame, filho, perdoe. Tudo essa intimidade é através de oração, consagração, leitura e meditação da palavra do Senhor. Em Oséias, ele diz, lá no capítulo 6 de Oséias, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não, quando nós aceitamos Jesus, glória a Deus, nós estamos na orla da praia, mas o mar é muito intenso. E a gente precisa prosseguir, mergulhando neste mar de intimidade, buscando intimidade com o Senhor, buscando experiências sobrenaturais com o Senhor, buscando que o nosso caráter, a nossa personalidade verdadeiramente seja refletida à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós e ver verdadeiramente a imagem do Senhor Jesus. Que eles possam olhar para nós e testificar que verdadeiramente nós somos cristãos, não pelo que nós falamos, não pela nossa eloquência no pregar, mas pela nossa conduta, pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de agir e de reagir. Eu sempre friso isso, que a maneira que nós reagimos é mais impactante do que a maneira que nós agimos. Porque quando nós fomos, digamos, atacados, ofendidos,
Se nós reagirmos com uma grosseria, nós vamos dar um falso testemunho da nossa vida cristã. Mas quando nós, diante de uma grosseria, reagimos com amor, com doçura, pagando o mal com o bem, nós damos um testemunho tremendo da nossa caminhada cristã. E é isso que nós precisamos fazer, é o que nós precisamos espelhar no mundo lá fora. Nós temos muitos maus exemplos de vida no meio do mundo, no meio cristão, muitas vezes. Há muito, nós vamos levar no meio gospelizado, né, digamos assim, estrelismo, competições e cultos antropocêntricos, onde o homem é o centro de tudo. É por isso que uma vez eu estava no casa do meu cunhado, eu já falei aqui, mas nem todos estavam. Ele também nem gosta desse hino, mas estava lá no meio, né? Aí começou a cantar aquele hino. Chegou a hora de brilhar. Eu chegou fora de brilhar o quê, irmão? Quem tem que brilhar é Jesus. É Jesus que tem que brilhar, não somos nós. Jesus, o que tem que brilhar em nós é a imagem do Senhor. As pessoas olharem para nós e ver a imagem e semelhança do Senhor. Agora, eu brilhar, não, eu tenho que apagar, eu tenho que diminuir para que o Senhor venha crescer em minha vida. É isso que deve acontecer em nossas vidas. E o Espírito Santo, ele tem clamado por líderes servos, líderes, mas entendo, aqui eu vou falar líderes, mas todos nós cristãos somos líderes em algumas áreas, em algum momento das nossas vidas. E é esses líderes, isso que nós temos que ser, servos, servir ao Senhor em todo local. E como é que a gente serve ao Senhor em muitas situações? É servindo ao nosso próximo, dando água ao aquele menor, aquele pequeno, visitando um doente, visitando um preso. E de muitas outras formas. Deus se manifesta através do nosso próximo. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de servirmos ao nosso próximo por não ouvirmos a instrução do Espírito Santo, que é bem, como é que eu falo? Bem sensível. Ela é suave, a instrução do Espírito Santo, muitas vezes em nossas vidas. E se nós vivermos naquela correria, dia a dia, que o mundo nos impulsiona a viver com a nossa rotina tão atribulada, se nós nos deixarmos ser arrastados por essa rotina, não separando tempo de qualidade para Deus, nós somos arrastados e nós não vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, que é suave em todo o tempo, ensinando-nos como amar, ensinando-nos como servir, ensinando-nos como agir, como reagir, ensinando-nos qual é a vantagem do Senhor para as nossas vidas, ensinando-nos o que nós devemos, como nós podemos ajudar em sua obra, em sua casa, onde quer que estejamos. E o Espírito Santo clama por isso, por pessoas que amem servir. É interessante que em Romanos capítulo 1, versículo 1, o grande apóstolo Paulo, doutor, foi instruído pelo próprio, aos pés do Gamaliel, ele se apresenta da seguinte forma: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeiro título que ele autodenominou em sua vida foi servo. Ele poderia colocar doutorado, né? Muitas outras coisas, outros grandes títulos, mas para ele, o maior título que ele tinha era ser servo do Mestre Jesus. Que seja esse o nosso maior destaque no nosso currículo cristão. Não a nossa faculdade em teologia, não a nossa faculdade de qualquer outra área, não a nossa grande eloquência em ministrar, não a nossa grande eloquência em oração, não o quanto que nós oramos, consagramos nossas vidas, mas por sermos servos, por servirmos uns aos outros. Que seja isso que mais brilhe em nosso currículo diante do Senhor, como foi na vida de Paulo. Qual tem sido o exemplo que temos transmitido no nosso dia a dia? O que nós temos
transmitido para a sociedade. Elas olham para nós e veem Jesus Cristo, elas olham para nós e veem um diferencial a ser seguido, que nós possamos refletir. Jesus ensina pelo exemplo, mas também Jesus nos ensina a ferver por amor. Essa deve ser a nossa motivação em ferver. Ferver por amor, não por glória, porque a glória é do Senhor. Toda honra e toda glória é devida ao Senhor. Não por reconhecimento, mas servirmos por amor ao Senhor. Amor a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas, por tudo que Ele entregou, para que nós pudéssemos estar aqui e servi-los com um ato voluntário. Jesus, Ele nunca desistiu de nós, e nunca desiste, e nunca desistirá. Enquanto houver um fôlego de vida em nossas vidas, Jesus já estará sempre lutando por nossas almas, por nossa salvação. E é por isso tão importante nós nos achegarmos mais ao Senhor, para conhecermos mais a palavra dEle, seguirmos os exemplos dEle, obedecermos os exemplos dEle na nossa vida, na nossa caminhada diária, que nós possamos verdadeiramente seguir os passos do Senhor. Nossa motivação maior seja sempre o amor. Porque quando nós amamos verdadeiramente, nós compreendemos que nós diminuímos para que o nosso próximo possa crescer junto conosco. Nós nos diminuímos para valorizar mais o nosso próximo do que nós nos preocupamos mais em ganhar o nosso próximo do que termos razão em todas as situações. Nós perdoamos mais, nós pedimos mais perdão, nós nos humilhamos, se preciso for, para ganhar aquela pessoa, assim como Jesus se humilhou por nós, se fez maldito naquela cruz por mim e por cada um dos irmãos. Que nós tenhamos sempre esse amor sacrificial uns pelos outros, pelos que ainda não conhecem o Senhor, pelos que ainda não tiveram o encontro, o novo nascimento necessário para entrar no reino do Senhor. Que nós possamos amar como Jesus nos ama. E o amor, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito do Senhor. Não é uma coisa que nasce de sentimentos. É uma coisa que o Espírito do Senhor coloca em nossas vidas. É uma atitude que temos que tomar todos os dias de amar o nosso irmão, de amar o nosso próximo. Romanos 5 diz que o Espírito do Senhor que coloca este sentimento em nossas vidas, do amor de Deus em nossas vidas. Diz assim, Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É o Espírito Santo que coloca o amor de Deus em nossas vidas, o amor que precisamos para caminhar a nossa trajetória cristã. É o amor ágape, é o amor sacrificial. Esse amor não vem de nós, vem de Deus. Vem de Deus. E para este amor vir para nossas vidas, nós precisamos ter uma vida de dedicação, uma vida de consagração, uma vida de obediência, leitura da palavra, meditação da palavra. Deus quer inculcar esses princípios em nossas vidas. Vocês estão percebendo em cada administração, Deus sempre diz, filhos, leiam a minha palavra, estudem a minha palavra, obedeçam a minha palavra, que nós estejamos atentos, porque o Espírito Santo ministra em nossas vidas todos os dias, a cada culto, que nós estejamos, quando sentarmos nessas cadeiras, que nós sejamos vasos moldáveis na mão do oleiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nós sejamos, nós possamos permitir que o Espírito Santo venha nos tratar. Aquelas coisinhas ocultas, muitas vezes, que a gente nem percebe, mas que estamos errando, é o Espírito Santo que vai nos revelando, é o Espírito Santo que vai nos convencendo que precisamos mudar. Mas precisamos conhecer a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. Porque se nós não dermos essa liberdade, ele não vai invadir. Ele é um perfeito cavalheiro. E ele vai
obedecer, Ele vai respeitar a nossa vontade. Se nós não tivermos o interesse de sermos tratados por Ele, Ele não vai forçar que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos trate dia a dia. É preciso amar para falar do amor do Pai. Não é possível falarmos do amor do Pai se nós não amarmos. Nós precisamos amar. É preciso amar para anunciar as boas novas. Eu vou anunciar as boas novas às pessoas lá fora que o amor de Deus estiver no meu coração a um ponto de tão profundo que eu possa sentir a dor que Jesus sente pelas almas que estão se perdendo. Quando eu sentir este amor ardendo, queimando no meu coração, então eu vou anunciar as boas novas àqueles que estão lá fora. E isso é um ato de ferver. É preciso amar para cuidar de uma alma, discipular a alma. Porque uma coisa é nós evangelizarmos a pessoa lá fora e ela vem aqui na igreja e aceita, e você deixá-la sem tratamento, deixar ela no banco, apenas sentada ali no banco da igreja, vem acompanhá-la. Cada alma que entra aqui, cada alma que recebe o Senhor, nós precisamos dar o leite para ela, ensinar ela a andar nos caminhos do Senhor, assim como o pai e a mãe ensinam a criança a dar os primeiros passos. E então, quando ela conseguir andar com as próprias pernas, quando ela conseguir já se alimentar o alimento sólido, é a hora de você ensinar a ela a buscar outros. Discipular é um ato de ferver com amor. É preciso amar para espalhar o amor que é de Deus. Para espalharmos o amor que é de Deus, o amor de Deus tem que estar em nós, em todo tempo. E é preciso amar para ferver. Eu não consigo ferver se eu não amar. Provavelmente, se eu ferver sem amor, será por mera obrigação, sem nenhum fruto para a nossa vida ou para o reino de Deus. Todo serviço na obra do Senhor precisa ser com amor, com alegria. Hoje eu ouvi essa palavra servir com alegria tantas vezes desde cedo. Até ali na reunião, o pastor falando alegria, alegria, alegria. Entendeu? Quando Deus está conduzindo tudo, né? Tudo sai alinhado. Servir com alegria, servir com amor, servir com dedicação, servir sempre, sempre. Nós temos espalhado o amor por onde nós passamos. Nós temos entrado no ambiente e as pessoas têm sentido emanar a paz, amor e humildade das nossas vidas, das nossas palavras, até mesmo quando estamos em silêncio no nosso local de trabalho, as pessoas podem olhar para você e sentir a presença do Senhor em sua vida. Você tem estado em meditação em todo o tempo, porque embora eu esteja trabalhando muitas vezes lá, até mesmo para mim me desligar da conversaiada das mulheres lá, eu prefiro me desligar e trabalhando ali e meditando na palavra do Senhor, pedindo ao Senhor que transforme as vidas das minhas colegas de trabalho, pedindo ao Senhor que se revele às minhas colegas de trabalho, pedindo ao Senhor que eu possa ser espelho na vida delas, imagem e semelhança de Jesus Cristo na vida delas, pedindo ao Senhor que eu possa fazer a diferença na vida dela, não eu, mas Cristo que está em mim, que vive em cada um de nós, que nós possamos espalhar o amor do Senhor e as pessoas possam olhar para nós e, de fato, ver que há algo diferente em nossas vidas e queiram saber o que é de tão diferente as nossas vidas e nós possamos, com muito amor, com humildade, apresentar Jesus em suas vidas. Jesus ensina pelo exemplo, por amor, e ele nos ensina a servir com humildade. Com humildade, ou seja, viva ao Senhor sem esperar reconhecimento de nenhum homem, sem esperar reconhecimento dos líderes, sem esperar reconhecimento do pastor. Viva ao Senhor para que o Senhor seja engrandecido através do seu servir, para que o nome do Senhor seja adorado, seja glorificado, seja exaltado através do seu servir. Em todo tempo. O serviço e humildade
devem andar juntos, de mãos dadas. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, diz assim: Em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, a forma de servo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, em todo o tempo, em toda a sua trajetória aqui, ele nos ensinou como devemos andar a nossa trajetória cristã. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua autoridade e desceu para nos resgatar. Se tornou homem, foi humilhado, foi maltratado, recebeu a coroa, não a coroa de glória, porque ele, até que o inimigo ofereceu uma coroa falsa, de falsa glória para ele. O povo queria instituí-lo como rei, e ele negou. Mas quando colocaram a coroa de espinhos, a coroa de dores, ele não negou, porque ele sabia que era através dessa coroa que ele nos resgataria. E ele aceitou. Ele se esvaziou. E isso é um exemplo que nós também devemos seguir. Se nós queremos servir no reino do Senhor, nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, nos esvaziar do que nós acreditamos muitas vezes que é o certo, mas não condiz com a palavra, nos esvaziar dos nossos achismos, nos esvaziar de querermos ter sempre razão em tudo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Que nós possamos nos esvaziar, que nós possamos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, como Jesus fez conosco. A ambição e Jesus, ele ensina uma lição muito forte para o Tiago e João, em Mateus 20, quando os dois queriam um lugar de destaque no reino de Deus, cada um do seu lado. Então foi a hora que Jesus quebra esse paradoxo e diz que para ser o primeiro, precisamos ser o último, e o maior é aquele que serve a todos. Eu creio que este paradoxo quebrado foi o que mais abalou a estrutura dos fariseus e saduceus, porque eles queriam ser fervidos e não ferver. Que nós tenhamos aprendidos com o Senhor a ferver o nosso próximo, a considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Muitas vezes nós precisaremos sacrificar tempo com a nossa família para cuidar de um irmão que está precisando. Muitas vezes nós precisamos deixar o nosso lazer de lado para cuidar de uma alma que pode estar à beira do precipício. Talvez precisamos ouvir apenas um Jesus te ama e eu também, para ser resgatado, restaurado, transformado. Às vezes nós teremos que deixar de lado a nossa vontade para seguir a vontade do Senhor, guiado pelo Senhor, e ministrar na vida de um irmão que precisa, de uma alma que esteja precisando, de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo. Nós precisamos ter a intimidade com o Senhor para sabermos quando o Senhor está nos direcionando a isso. Quando o Senhor está nos falando nos direcionando para este serviço. Jesus, é interessante que quando ele lavou os pés dos discípulos, Judas, o Iscariotes, o que o traiu, estava lá no meio. Ele sabia que Judas o iria trair. E mesmo assim ele lavou os pés dele, amando ele, já sentindo perdão por ele. Judas não quis se arrepender, não chegou a pedir perdão, porque com certeza, se pedisse, creio que Jesus perdoaria. E como nós agiríamos se é uma pessoa
Que a gente sabe uma pessoa falou mal de nós, estivesse ali e nós estivéssemos servindo como Jesus lavando os pés. Será que nós iríamos aquecer aquela água na alta temperatura? Ou nós seguiremos o exemplo de Jesus, com todo amor, com toda ternura, com toda humildade, não olhando para o pecado dele que ele sabia que ele ia cometer, não olhando para a falha dele, simplesmente amou. Em todo o tempo, Jesus foi humilhado, levou cusparadas, levou chibatadas. A sua carne praticamente era arrancada a cada chicotada. Mas ele continuou amando cada um daqueles seus opressores, cada um daqueles que o feriu. Jesus nunca deixou de amá-los, tanto que ao estar na cruz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós fomos capazes de perdoar como Jesus nos perdoou e continua a nos perdoar. Perdoar é necessário. Pedir perdão é necessário. Para vivermos uma vida de serviço na presença do Senhor, nenhum dos seus mandamentos, nenhum dos seus ensinos, nenhum dos seus exemplos podem ser deixados para trás. Nós precisamos viver tudo que o Senhor nos ensinou. Os fariseus nos dias de Jesus, como eu disse, gostavam muito de serem reconhecidos. Nos dias de hoje, não é diferente. Nós muitas vezes fazemos as coisas querendo reconhecimento, queremos receber glória, que é devida somente ao Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração, somente ao Senhor. Só Ele é digno. Só Ele é digno de todo louvor e toda adoração, toda honra, em todo tempo. Nós temos nos esvaziado, nós temos renunciado muitas vezes à nossa própria vida em prol do reino de Deus. Nós temos renunciado à nossa preguiça, ao nosso sono. Nós temos renunciado a momentos de lazer quando nós temos um compromisso na casa do Senhor. Se eu for, eu já falei aqui, mas se eu for fazer o que minha carne quer, eu ia dormir pelo menos um mês seguido. De tanto sono que eu tinha. Mas eu preciso lutar contra a carne. Carne versus espírito em todo o tempo. A luta é diária. Para concluirmos, irmão, Salmo 100, versículo 2, diz assim: Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Alegria, novamente. Alegria, alegria, alegria. Viva ao Senhor com alegria, com prazer. Sinta aquele prazer, como diz naquele outro salmo. Alegrei quando me disseram, vamos da casa do Senhor. Que alegria, quando nós viermos com esta alegria, nós vamos ver um culto diferente, um culto cheio da glória do Senhor. Cada um de nós, porque nós somos um corpo bem justo e afinado. Nós juntos, todos juntos, vindo à casa do Senhor com alegria, a glória do Senhor vai inundar este local e vai fazer um avivamento em cada um de nós. Nós vamos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos nos vir para a casa do Senhor com alegria. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades nessa vida, e o Senhor nos alertou a isso. Tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esteja com alegria servindo ao Senhor, e essa alegria, essa paz que excede todo entendimento humano, vai prevalecer na sua vida, na minha vida, e a nossa comunhão uns com os outros e com Deus será edificada e cresceremos juntos no reino do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Cristo não deve ser um peso em nossas vidas. Não. Ele falou que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Aproveite, receba essa palavra. Sinta esse jugo, esse fardo do Senhor que é leve e suave. Viva isso em sua vida. Para vivermos isso, dedicação, oração, consagração, leitura da palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra em todo o tempo, 24 horas por dia, esteja sintonizado no trono do Senhor. Não tenha duas vidas, não tenha duas caras, uma aqui na igreja e outra lá fora. Não, seja um cristão em tempo integral, em todo o tempo, obedecendo a palavra do Senhor, em todo o tempo. 1 Coríntios 10, versículo 31.
Tudo que nós formos fazer, seja para a glória do Senhor. Tudo. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo em nossa vida, seja para glorificar e adorar o nome do Senhor. Vivamos segundo o exemplo de Jesus Cristo, nosso Mestre, por amor e com humildade, glorificando o nome do Senhor em todo o tempo, dando toda a honra, toda a glória ao nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.